Já se perguntou por que Satanás desejava tão desesperadamente o corpo de Moisés após sua morte? Essa questão pode soar inquietante, até mesmo estranha, mas está profundamente enraizada nos relatos bíblicos. Moisés, uma figura monumental na história, foi o libertador que conduziu os israelitas das correntes da escravidão egípcia até os portais da Terra Prometida. Foi ele quem trouxe os 10 mandamentos, um farol de esperança e fé. Mas o que aconteceu após sua morte? De acordo com a Bíblia, Deus descansou Moisés em um lugar secreto. Mas além disso, um evento peculiar se desenrolou. Uma luta feroz entre o arcanjo Miguel e o diabo, que disputavam o corpo de Moisés. Este não é um conto inventado, mas uma referência do livro de Judas, verso 9, onde o arcanjo Miguel e Satanás travam um confronto celestial sobre o corpo de Moisés. Uma cena que levanta mais perguntas do que respostas. Então, vamos adentrar os acontecimentos que cercam a morte de Moisés e essa disputa estranha. Moisés, o homem que guiou os israelitas para longe do Egito, que recebeu os 10 mandamentos diretamente de Deus e conduziu seu povo até a porta da Terra Prometida, agora estava à beira da morte. Sua vida foi marcada por encontros extraordinários, revelações divinas e milagres poderosos. Mas, pouco antes de alcançar a Terra Prometida, Moisés cometeu um erro grave que quase lhe custou o ministério. Deus havia ordenado que ele falasse à rocha para que dela jorrasse água, mas diante da pressão do povo, Moisés, tomado pela ira, disse: "Será que temos que trazer água desta rocha para vocês?" Esta frase, que parecia inocente, teve consequências profundas. O primeiro erro de Moisés foi usar o nós, ao invés de dizer Deus. Foi o poder de Deus que faria a rocha jorrar água, não o de Moisés. Ao dizer nós, Moisés atribuiu um poder que não lhe pertencia. Em seguida, ele feriu a rocha com seu cajado, quando Deus lhe havia ordenado apenas que falasse com ela. E assim, depois de cometer esse erro, Deus lhe disse que ele não entraria na Terra Prometida. Imagina, então, todo o sofrimento e perseverança de Moisés para, no fim, falhar no momento final de sua missão. O livro de Deuteronômio, capítulo 34, versículos 5 a 6, nos conta sobre sua morte. Assim, Moisés, servo do Senhor, morreu ali, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. E o Senhor o sepultou em um vale, na terra de Moabe, perto de Bet-peor, onde até hoje ninguém sabe onde está o seu túmulo. Aqui encontramos algo singular. O próprio Deus, Criador do universo, pessoalmente sepulta Moisés. Um gesto raro, pois não é comum ouvirmos falar de Deus realizando um sepultamento. Esse ato de intervenção divina revela o vínculo especial entre Moisés e Deus. Moisés não era apenas um servo de Deus, mas seu amigo. E nessa amizade, vemos um ato de amor, respeito e honra incomparável. Mas então surge a pergunta: por que Deus escolheu esconder o túmulo de Moisés? Por que manteve o local de seu sepultamento em segredo? A resposta a essa questão nos leva a uma exploração mais profunda da sabedoria divina e dos planos astutos de Satanás, onde encontramos Miguel, o arcanjo, e Satanás travando uma feroz disputa, não na terra, mas nos reinos celestiais. Não era uma simples discussão, era uma batalha por algo sagrado. Satanás, em sua ousadia, veio reivindicar o corpo de Moisés, mas sua tentativa encontrou resistência firme e resoluta no arcanjo Miguel, que se manteve inabalável ao seu dever. A Bíblia não nos dá todos os detalhes desse confronto celestial, mas sabemos que Miguel, em sua autoridade, resistiu à alegação de Satanás. Contudo, ele não respondeu o diabo em seu próprio nome ou poder, mas declarou: "O Senhor te repreenda." Aqui vemos a humildade e sabedoria de Miguel, que conhece que o poder para resistir a Satanás vem de Deus e não de si mesmo. Mas por que Satanás desejava tanto o corpo de Moisés? O que ele ganharia com isso? Algumas razões podem explicar esse desejo insaciável. 1. Impedir a ressurreição ou ascensão de Moisés. Satanás poderia ter acreditado erroneamente que Deus planejava levar Moisés ao céu, como aconteceu com Elias ou Enoque. No Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos 1 a 3, vemos Moisés aparecer junto com Elias na transfiguração, ao lado de Jesus. Satanás, sendo o adversário astuto que é, talvez tentasse evitar e tomando posse do corpo de Moisés. 2. Transformar o corpo de Moisés em um objeto de idolatria. Lembramos do incidente do bezerro de ouro em Êxodo 32, quando os israelitas se desviaram facilmente para a idolatria. Satanás, ciente dessa tendência,
poderia querer usar o corpo de Moisés para seduzir o povo a venerá-lo como uma relíquia sagrada, desviando-os da adoração ao único Deus verdadeiro. 3. Acusar Moisés de seus pecados passados. Satanás, o acusador, como vemos em Apocalipse capítulo 12, versículo 10, poderia ter querido usar os erros de Moisés, como matar o egípcio, quebrar as tábuas da lei ou ferir a rocha, para lançar acusações sobre seus erros diante de Deus. O diabo sempre busca condenar e lembrar dos pecados passados, e Moisés, apesar de seus grandes feitos, não era imune a falhas. 4. Zombar do poder de Deus. Satanás, em sua rebelião e orgulho, poderia ver no corpo de Moisés uma oportunidade de troféu, uma forma de ridicularizar o plano de Deus e zombar da vitória divina. No entanto, o que Satanás não percebeu, ou talvez tenha ignorado, é que apesar de suas tramas e astúcias, o poder e a sabedoria de Deus são infinitamente maiores. Mesmo quando Satanás lutou ferozmente pelo corpo de Moisés, foi Deus quem teve a palavra final. Seus planos não podem ser frustrados e seus propósitos não podem ser derrubados. A sabedoria de Deus é sempre mais profunda, mais forte e mais infalível do que qualquer artimanha de Satanás. E por trás dessa batalha celestial há uma lição ainda maior, que transcende a disputa. O que se revela aqui não é apenas a luta pelo corpo de um grande líder, mas uma lição eterna que continua a ressoar em nossa fé. A verdadeira adoração deve ser somente a Deus. O potencial de idolatria que poderia surgir a partir do corpo de Moisés nos lembra da importância de manter nossa adoração centrada em Deus e não em objetos ou pessoas. A graça de Deus vai além de nossas falhas. Moisés, apesar de seus erros, continuou sendo amado por Deus, um amigo dele. Isso é um reflexo da graça divina que cobre nossas imperfeições. A resistência às tentações de Satanás é possível. Satanás é astuto, mas assim como o arcanjo Miguel demonstrou, com fé e o poder da palavra de Deus, podemos resistir às tentações e armadilhas do inimigo. Que a história do corpo de Moisés nos lembre de que, mesmo nos momentos mais sombrios, o poder, a sabedoria e o amor de Deus são infinitamente maiores. Deus sempre estará um passo à frente e seus planos jamais serão frustrados. E assim, ao refletirmos sobre a batalha celestial por Moisés e as lições profundas que essa história nos traz, somos lembrados da grandeza de Deus e do seu amor incondicional por nós. Sua sabedoria, sua proteção e sua graça são imensuráveis. E em meio às lutas da vida, Ele sempre estará conosco, guiando-nos, nos amparando e nos conduzindo ao seu propósito divino. Agora, se você se sentiu tocado por essa mensagem e quer continuar explorando as maravilhas da fé, da história e da cultura, não deixe de seguir o canal Dose de Cultura. Dê aquele like, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo e venha aprender ainda mais sobre temas que tocam profundamente a alma. E para não parar por aqui, aproveite o vídeo que aparece na tela e continue essa jornada de conhecimento e inspiração conosco. Lembre-se, a sabedoria divina nunca acaba e juntos podemos buscar sempre mais.